Trama dos Contos está voltando agora com um novo enfoque temporário, a pedido de muitos ex-alunos, ex-alunas e diletantes da contação de história. Vamos abordar aqui num bate-papo junto com Luiz Augusto de Almeida, jornalista e meu editor, né? Que vai representar as vozes dessas pessoas e me ajudar a tecer esse fio de uma forma um pouco mais clara. Então, vamos começar pelo começo, né? Vamos começar por, talvez, quando as histórias começaram. Conte a história do conto. A história do conto, Na verdade, é muito difícil se estabelecer uma data ou uma história fixa da contação de histórias, porque a contação de histórias, ela nasce quando a alma do ser humano usa a palavra para transmitir uma experiência. Então eu imagino que a contação de histórias tenha nascido com a própria linguagem, né, do ser humano. E, de certa forma, acompanhada sempre de uma linguagem pictórica, porque durante muito tempo, lá nos primórdios da nossa civilização, a gente percebe que muitas das experiências eram contadas através das pinturas rupestres, que a gente imagina que tenha a ver com uma experiência do dia a dia. Mas a contação de histórias, ela persiste e ela permeia muitas atividades do ser humano, né? Se nós olharmos hoje para uma novela, nós estamos assistindo uma contação de histórias. Se nós formos ao cinema, nós estamos assistindo uma contação de histórias. Se nós lemos um livro, estamos assistindo uma contação de histórias. Estamos interagindo com uma contação de histórias. Portanto, a contação de histórias, ela tem muitas facetas. Agora, como tradição oral, não é? Ela tem outra dinâmica, ela se encaixa numa outra esfera de conversação, né? Entre aquele que está oralizando o conto e aquele que está ouvindo o conto. Presume-se que nos povos primitivos, os xamãs e as xamãs, né, detinham esse papel importante, né, de transmitir aos seus conterrâneos e aos seus companheiros de comunidade aquelas experiências míticas, né, sobre a cosmogonia e muita coisa sobre a criação do mundo, né? Se a gente olhar as tribos indígenas, quase todas têm essa preocupação de transmitir às próximas gerações da sua comunidade a cosmogonia, como o mundo foi criado, por que tal animal é assim, tal animal é assado, né? E a gente sabe, por exemplo, eu por experiência até com uma tribo nossa, que são os Chavantes, que eles utilizam os contos para várias etapas da vida, como uma espécie de processo ritualístico, né? Assim como os jovens têm aquelas provas, e as jovens terão as suas, de uma outra esfera, né? Mas é sempre acompanhado de uma contação de histórias, né? Que é quase que como uma preparação assim, para uma atribuição de outro comportamento no grupo. De qualquer forma, essas contações que foram vivendo nas sociedades primitivas de diferentes formas em várias partes do mundo, né? Nós sabemos, por exemplo, que na África existiu o Bushman, especialmente na África do Sul, quando a gente pega o livro do Laurens van der Post, né, que é um contador de histórias da África do Sul com bastante repercussão
no mundo político, porque foi diplomata e foi representante da Inglaterra em muitas instâncias de crises políticas, né? Foi também conselheiro do príncipe Charles, enfim, Laurens van der Post foi um homem que foi criado com o Bushman, né? Que era um tipo de um contador de histórias ambulante, que andava pela região, contando histórias de lugar em lugar, trazendo esse conhecimento milenar, né? Que vai criando na alma da criança e do jovem, e dos adultos e dos velhos, né? Uma dinâmica de relação com esse repertório anímico, né? Que é uma linguagem da alma, né? A imagem, segundo James Hillman, né? É a linguagem da alma. Então, como a alma sempre existiu, pressupõe-se que essa técnica ou essa atividade do contador de histórias existiu de muito, muito tempo, né? E que, de várias formas, em cada civilização. Foi interessante quando o Jung se dirigiu à África buscando informações sobre essa maneira de conduzir um grupo a uma certa sabedoria existencial, né? Mas nós sabemos também que os grandes mestres, Jesus, né? E outros mestres, Maomé, usaram, né, contação de histórias. E algumas tradições até hoje têm um caminho iniciático através da contação de histórias, como é o caso dos sufis, né? Os grandes filósofos e terapeutas e poetas do islamismo que usam até hoje, né, o trabalho entre o mestre e o discípulo, né? Essa tessitura da alma é feita através dos contos. Então é difícil a gente dizer, né, quando realmente começou a contação de histórias. Um outro aspecto que as pessoas às vezes me perguntam hoje em dia, e você acabou de me perguntar, né? Por que as histórias voltaram? Né? Porque essa oralidade, essa forma de conversar e estar, de criar um repertório imaginário, foi uma necessidade de sempre do ser humano, mas ela foi transferida para outras mídias, que não realmente obedecem os mesmos critérios da contação de história. Se você olha, por exemplo, uma novela, você vê nitidamente alguns personagens dos contos, né, coexistindo na novela. Tem muito de William Shakespeare nas novelas. Sim, porque William Shakespeare, né, William Shakespeare também se baseou no sufismo, inclusive. Isso já tem até tese defendida na Universidade de Oxford por um grande estudioso do sufismo, um inglês, em que ele mostra que muitos desses contos de fadas europeus e mesmo os contos de fada de muitas regiões do mundo vieram lá do sufismo e muitos até do hinduísmo, né? Que é uma corrente, né, de expressão oral, de tradição oral, que acompanha a humanidade e que foi se diversificando. E claro, ao diversificar se perdeu essa característica única que é a relação entre o contador de histórias, a alma do contador de histórias e a alma do ouvinte, né? Que nem sempre acontece fora da oralidade. Se nós estamos contando uma história pessoalmente, a relação é outra, tem outra qualidade, né? Ela é mais íntima, né? Agora, se você usa uma mídia
Então já existe uma certa interferência da própria mídia. Ela tem uma outra linguagem, né? Elisa, uma pergunta. O conto voltou. E diante dessa diversidade de linguagens que a gente tem hoje, como que o conto, ou a instituição conto, se é que eu posso dizer isso, encara esse desafio de propagar o conto na sua ancestralidade, digamos assim, com originalidade, né? Sendo o conto uma tradição oral. Qual é o desafio hoje que o conto tem diante dessa diversidade tecnológica e de linguagem para conquistar, digamos assim, a atenção e o interesse do público? Acho que a contação de histórias ela não disputa, né? Porque ela atua numa outra vibe, por assim dizer, né? E sempre que há essa oportunidade da contação, você percebe que a atenção é imediata, é instantânea, né? É como realmente fosse uma linguagem da alma, né? Então é interessante que e por isso está se multiplicando no mundo inteiro, né, a oralidade, está voltando à contação de histórias, porque realmente é um aspecto, é uma conquista do ser humano que não tem substituto, né? Contar histórias é algo único para uma criança, ou para um jovem, ou para um velho, né? Ou para um adulto, é uma experiência única, não tem como substituir. Então, você pode utilizar os desdobramentos dessa contação, mas a contação ela continua tendo o mesmo papel de sempre, né? Que é criar um contato de presença para a presença, da minha presença para a tua presença. E de trazer aqueles que escutam, né, para essa esfera, né, que a Nancy Mellon chama de hovering, porque é como que se você tirasse os pés do chão e entrasse num outro nível de consciência, né? Agora, é por isso que é preciso, nos dias de hoje, se criar espaços e momentos e critérios novos para essa contação, porque ela já não tem a mesma disposição ou disponibilidade natural no ambiente social. Então, o que o contador de histórias faz, ele utiliza os vários meios, né, meio que para devolver à contação de história aquele espaço que sempre teve, né, e que as pessoas comecem a se tornar conscientes da importância da contação. Uma coisa que eu penso tem muito de sensorialidade, pelo menos a minha experiência, né, de ouvinte de contação. Até porque pelo recurso da oralidade, né? Então você é convidado, consciente ou inconscientemente, a parar para ouvir. Enquanto que, diferentemente na TV, no rádio, no cinema, você pode recorrer àquela linguagem em um outro momento, então isso te dispersa. Quando um contador para numa roda para contar uma história, se eu não paro junto, eu perco alguma coisa no decorrer dessa experiência. E aí fica uma pergunta. Nós estamos utilizando uma tecnologia para contar a história. Você acha que tem algum recurso que muda, você adota alguma outra ferramenta para levar para o seu público que é virtual, entre aspas, né, que está vendo lá do outro lado da tela, alguma ferramenta que você considere nova ou um desafio para você, para levar a experiência de uma forma mais original possível? Segundo o próprio Laurens van der Post, né, ele diz que
quando você fala do coração, né? Não importa muito a mídia, porque o outro percebe, né? E abre o seu coração. Na verdade, não existe uma técnica, existe uma disposição, uma entrega. Sim. Né? Então, quando essa entrega é verdadeira, né? Pelo menos a gente tenta alcançar o coração do outro, né? Como o próprio Laurens van der Post diz, a gente faz o possível. E certamente alcança, né? Independentemente da... Assim, pelo feedback que eu estou recebendo do pessoal da Rádio Alfa Ômega, né? Onde eu também entrego alguns contos, e do YouTube, eu tenho recebido feedbacks muito positivos, as pessoas continuam pedindo, né? E o que me leva a crer que não se perdeu totalmente esse contato, apesar da mídia, né? E porque tem esse sentimento do contador, né? De estar entregando algo que ele experimentou. Até porque a gente não entrega um conto se não tiver vivido com ele muito tempo. Acho que hoje, né, acho que nessa breve pincelada, né, a gente já criou uma série de vivências, né, e perguntas que as pessoas terão condições de pensar sobre elas. Ótimo, e a gente vai ter outros episódios tratando do mesmo assunto. Do mesmo assunto, isso vai enriquecer bastante. Exato. Né? E a gente espera que as pessoas se interessem cada vez mais pela contação, porque realmente ela é transformadora. Exatamente. E o mundo precisa de transformação. Oxalá. Então a gente podia encerrar você contando uma história. Muito bem, vamos lá. Então vamos contar uma história. E a história que eu vou contar é exatamente de um rapaz que era extremamente conhecido por sua nobreza e sua dedicação à sua comunidade, filho de uma rainha tribal, que estava na fase de casar-se e não encontrava noiva. Por mais que sua mãe, que era viúva, buscasse, né, ele não conseguia realmente se decidir por uma noiva. E aí um dia a mãe desse rapaz teve um sonho que ele encontrava uma noiva à beira de um rio, cantando uma canção tribal, que era Baba Lagumba, Lagumba, Ravice. Com isso ele saiu pelo mundo procurando alguém cantando à beira de um rio, Baba Lagumba, Lagumba, Ravice. Mas ele nunca encontrou. Voltou para casa e a mãe, muito preocupada, reuniu todos os conselheiros da tribo e decidiu que eles fossem juntos com o rapaz procurar a tal moça para descobrir a noiva do príncipe de Tongo Tongo. Então lá se foram e caminharam por montanhas e vales e rios e lagos, e tão cansados estavam que pararam perto de uma cascata um dia para descansar. Encostaram seus cavalos e se sentaram debaixo da árvore e ouviram de novo aquela canção, dessa vez cantada por uma moça que lavava sua roupa perto da cascata. E a canção era Baba Lagumba, Lagumba, Ravice, Baba Lagumba, Lagumba, Ravice. Ele saiu correndo com os seus companheiros, né? A moça lavava a roupa junto com suas amigas de tribo. E ao chegar perto dela, perguntou se podia falar com o pai dela. Sem que ela soubesse o que estava acontecendo exatamente, ela disse: bom, meu pai está aqui do meu lado, pertinho, vamos até ele. E o príncipe da tribo chegou lá e disse para o pai
que ele era um príncipe, estava há muito tempo buscando sua noiva e que sua mãe tinha tido uma intuição de que essa menina, filha dele, se encaixava nessa intuição. Então o pai, depois de todos os rituais de namoramento e acercamento para o casório, né? Preparou a filha para o casamento. Eles se casaram e houve uma festa, uma celebração enorme entre as tribos vizinhas e eles estavam felizes. E um dia ela descobre que o rei de Tongo Tongo tinha um segredo, porque ela ouvia cochichos das mulheres. E ficou com a orelha em pé, querendo saber o que tinha de diferente na vida do rei de Tongo Tongo. Até que um dia ela foi buscar água na fonte central do vilarejo e ouviu as mulheres falarem entre elas: o rei de Tongo Tongo tem 3 cornos. Ela ficou horrorizada, né? Imagina, meu marido tem 3 cornos, que horror! Voltou desesperada para casa. Esperou que ele chegasse. E quando ele chegou da caçada: como você não me contou que você tem 3 cornos? Eu fiquei sabendo no povoado. E ele falou: não, é que eu não podia lhe contar, é um segredo que eu tinha que guardar, porque só quando nós pudermos já nos transformar em sábios e curar muita gente, é que os meus cornos vão desaparecer. Isso uma bruxa que nos mandou esse spell, né? Essa má palavra, né? Esse encantamento, né? E aí os dois ficaram muito preocupados, porque essa história não saía da cabeça dela, ficava martelando o dia inteiro na cabeça dela: o rei de Tongo Tongo tem 3 cornos. Ai, meu Deus, o rei de Tongo Tongo tem 3 cornos, o que vai ser dos nossos filhos? Ai, vão nascer com 3 cornos. E ela foi ficando tão identificada com essa história, que um dia ela se afastou, foi para o alto da montanha para ver se conseguia esquecer, não esquecendo: o rei de Tongo Tongo tem 3 cornos, o rei de Tongo Tongo tem 3 cornos. Ela abriu, ela viu um buraco na rocha, pegou uma pedra e gritou lá dentro: o rei de Tongo Tongo tem 3 cornos. E fechou o buraco com a pedra. Agora, posso respirar. E quando ela chegou em casa, era o marido que estava na porta esperando por ela. Como assim? Como você fica falando no alto da montanha que o rei de Tongo Tongo tem 3 cornos? Mas eu falei no buraco e eu fechei com a pedra. Só que aquele buraco está ligado com todas as fontes da região. E agora todas as pessoas de toda a região estão dizendo umas para as outras: o rei de Tongo Tongo tem 3 cornos e nós vamos ser destituídos do nosso papel aqui, vamos ter que sair deste lugar. Ai, não diga, como é que pode ser isso? E assim foi que eles foram embora do lugarejo, os dois sozinhos, destituídos do papel que lhes cabia. E andaram, atravessaram planícies, atravessaram rios, montanhas, até que um dia chegaram ao alto de uma montanha. E ao chegar no alto dessa montanha, os dois resolveram descansar, exaustos, né? Encostados em uma pedra. E aí dormiram sentados, encostados um no outro, sem saber como se desvencilhar desse encantamento pavoroso, né, que tinha transformado a vida deles. Aí eles começaram a olhar o nascer do sol de mãos dadas, e do sol surgiu um fio dourado trazido por um veado dourado, e se aproximou dos dois
E foi aumentando de tamanho. E quando chegou até eles, os convidou a subir no seu lombo. E lá foram eles, seguindo o veado dourado. E onde quer que eles passem, eles descem desse veado e contam essa história que eu acabei de contar. E ao contar essa história, eles colaboram para que as pessoas não percam a esperança de transformar suas vidas em outras coisas. Assim como eles, de príncipes, passaram a contadores de história.